Lucas Andrino responde sobre o Pedro Raul, jogador que o Corinthians aceita emprestar para a sequência da temporada, qual é o seu salário lá em São Paulo, também a diferença do valor que ele recebia aqui vestindo a camisa do Goiás e uma mudança até mesmo no discurso do Lucas Andrino, que eu quero, em relação à diretoria antiga do Goiás, quero bater um papo com vocês em nosso vídeo de hoje. Além disso, comentar sobre o Meia Regis, será que já volta a ficar à disposição para esse jogo contra o Mirassol? E uma opção também para a camisa 10, que está em baixa na Série A do Campeonato Brasileiro, mas foi um dos melhores meias vestindo a camisa do Vitória na Série B do ano passado. Quero trazer os detalhes sobre esse jogador também, que quase jogou no futebol goiano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes com trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, logo aqui abaixo na descrição também, combinado? Lá na Pix Brasil você faz o seu cadastro e começa a apostar, ganhando R$20 de graça, esse bônus de boas-vindas na Pix Brasil, e encontra todos os jogos na sequência do futebol brasileiro e internacional, como por exemplo a partida da seleção no sábado contra o México, vitória do Brasil fora pagando 1,80 a cada real apostado, um empate a 3,52 e vitória do México 3,91. Outras partidas também no futebol europeu, como Bélgica e Luxemburgo, vitória da Bélgica pagando 1,07, Dinamarca e Noruega, com a vitória da Dinamarca em casa pagando 2,05, empate entre Estados Unidos e Colômbia 3,15. Essas odds e as outras também, como na Série B do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos do Goiás contra o Mirassol, contra o Coritiba, você encontra sempre na Pix Brasil, no valor do seu primeiro depósito, a partir de R$1, via Pix, sem burocracia, é uma plataforma que eu recomendo a todos vocês, o link no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o meio atacante Regis, que finalmente jogará com a camisa do Goiás, pelo menos esta é a tendência. Uma atualização do Periquito Brisado nesta última quarta-feira confirmou que o jogador treinou normalmente no primeiro treinamento do Goiás nessa semana, na terça-feira, participando com seus outros companheiros. Desta forma, o jogador que já tinha expectativa dele atuar ainda naquele jogo contra o Avaí, não foi possível. A primeira partida do Goiás também nesse retorno, a Goiânia contra o Sport, não ficou nem sequer no banco de reservas. E agora para esse próximo jogo, ainda na outra terça-feira, o Regis deve sim ficar à disposição e aparecer no banco de reservas. Não acredito que mesmo com os atacantes do Goiás vivendo uma fase razoável nesse momento, não são os principais craques do time, principalmente aquela dúvida do Paulo Baia, do Brenner Colano, do Ângelo Rodrigues, mas acho que o Regis ainda começa no banco de reservas. Para esse próximo jogo ainda, o Lucas Ribeiro está suspenso, a tendência é que o Ian Souto dispute vaga com o Messias, o Messias também sendo uma novidade dentro dessa escalação do Goiás, provavelmente ficará à disposição para esse próximo jogo. Então, a notícia positiva, que bom que o Goiás está na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Obviamente fez falta, mas chegando nesse momento agora, que o campeonato acaba afunilando, tendo uma opção de um camisa 10, é muito importante, até mesmo para essa janela da metade do ano. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo também nos comentários. O que você pensa a respeito do Regis? E sobre janela de transferências também quero falar sobre o centroavante Pedro Raul. Alguns torcedores comentando. Já havia trago um vídeo falando sobre o Pedro Raul na outra semana, e agora o torcedor do Goiás acabou se deparando com a notícia. O Corinthians topa sim emprestar o jogador para a sequência do Campeonato Brasileiro. Esta informação do portal Bola VIP. O salário do Pedro Raul no Corinthians é de R$700 mil mensais e ele tem um contrato por lá até dezembro de 2028. Lembrando que aqui no Goiás o Pedro Raul faturava no máximo R$120 mil mensais, ficava nessa faixa entre 100, 120 e 130 mil. Era este o salário. Já quando estava naquela metade do ano, chegou a receber uma proposta de R$400 mil por mês do futebol europeu, acabou não aceitando. O grande vacilo do Goiás em relação ao Pedro Raul foi não ter comprado o jogador, já que o Caxias Reysol vendeu o Pedro Raul para o Vasco por apenas R$10 milhões. Esse é um valor que o Goiás, se esforçando um pouco mais, um clube que nesse ano começou com caixa de 120 milhões, dava para ter comprado o Pedro Raul na ocasião. O Corinthians pagou bem mais do que isso, foram R$25 milhões, e o Lucas Andrino, diretor de futebol do Goiás,
em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, comentou a respeito do assunto. Mencionou exatamente isso, né, que o salário do jogador é muito alto, por conta dessa sua valorização no mercado, pelo que ele fez no Goiás, e em decorrência disso é natural, né, o torcedor acabar pedindo, mas que no momento não há conversas ou tentativa de contratação do Goiás para contar com Pedro Raul. O importante é que o Lucas Andrino não chegou a fechar as portas, né? E se fosse um outro discurso da diretoria antiga do Goiás, eu sei que assim, não é querendo mentir para o torcedor, mas aí não precisa falar que, por exemplo, para o Pedro Raul voltar para o Goiás, só se o Goiás for campeão brasileiro, tá? Não precisa dar uma exagerada desse nível. Então acho que o discurso também do Lucas Andrino é mais plausível, e não só isso, né? A realidade, o fato, o que ele realiza em termos de contratações, de acertos, né? Você pode ver que os jogadores que o Lucas Andrino contratou nesta última janela, os únicos que não, digamos, vingaram foram os lesionados. E duas excelentes contratações, o Messias e também o Regis, né? Os demais todos jogando com frequência, tendo uma boa minutagem, um bom desempenho também dentro de campo. Então acaba que a visão, né, do torcedor do Goiás para a diretoria acaba sendo diferenciada nesse quesito. Mas obviamente o Pedro Raul é um nome muito caro para a sequência do ano. Tem um aspecto também, né? A não ser que o Corinthians tope emprestar o jogador, pagando maior parte do salário. Aí talvez o Goiás, para chegar em 200, 250 mil, fazendo um esforcinho dá para essa janela da metade do ano. Obviamente o jogador deve priorizar, né, a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu até pegar aqui, ele já realizou até o momento 4 jogos na primeira divisão, não se encaixou, né, com o estilo de jogo aí do Antônio Oliveira, e deve sim deixar o Corinthians para a sequência do ano. Depois que saiu do Goiás, ele até teve um momento ali ok no Vasco, mas acabou saindo de mal, né? Foi para o Toluca do México também, negociado também nessa parte de 20 milhões. No Corinthians nesse ano, 3 gols marcados em 16 partidas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Pedro Raul. Vamos ficar de olho, tá? Não seria nenhum absurdo, né, se o Goiás conseguisse um empréstimo muito barato, ou até mesmo para a Série A do ano que vem, já que aqui no Goiás, né, o jogador foi muito bem. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero fazer uma indicação de um jogador que está em baixa no Vitória, mas que jogou muita bola na Série B do ano passado, que é o meio atacante Mateuzinho. Acho que vocês vão se lembrar dele. 26 anos de idade, foi o camisa 10 do Vitória no ano passado, mesmo com números discretos, né, olhando assim, 27 jogos, 2 gols marcados e 2 assistências na Série B do ano anterior, mas foi, na minha avaliação, o melhor jogador do Vitória na região central do gramado e no quesito construção de jogadas. Meia canhoto, bate muito bem na bola, 1,65 m de altura. O Mateuzinho também, que jogou no Ipiranga, então às vezes acaba confundindo com aquele Mateuzinho do Goiás, que foi pro Amazonas, tá? Não é esse, é outro Mateuzinho, esse que tem 26 anos, revelado nas categorias de base do Figueirense, passa também no Caxias, no próprio Ipiranga, onde faz uma boa disputa do Campeonato Gaúcho na temporada passada, chamando a atenção do Vitória. Vou deixar aqui para vocês também um mapa de movimentação do Mateuzinho na Série B do ano passado, uma nota média muito boa do SofaScore de 7 e um mapa bem preenchido, tá? Nessa região central do gramado, geralmente caindo mais para a esquerda. Um jogador que tem uma visão de jogo diferenciada, bons dribles curtos, consegue também boas arrancadas ali com a bola dominada, mas é mais esse 10 mesmo, esse cara que na minha avaliação ainda falta no elenco do Goiás, né? O Thiago Galhardo vem fazendo basicamente uma função de um 10, mas penso que se pudesse jogar com o Galhardo e com mais um outro 10, né, pode ser o Regis esse nome também, mas não faria mal. A contratação de mais um jogador nesta região do gramado também não me surpreenderia se o Lucas Andrino fizesse uma movimentação nesse sentido. O Mateuzinho, para tirar ele do Vitória, apesar da fase ruim, né, nos últimos jogos do Brasileirão, o torcedor vem pegando no pé, mas não é uma negociação tão simples. Tem contrato por lá até dezembro de 2025, foi comprado por R$500 mil, né, do Vitória. O ano passado o Vitória pagou esse valor. Neste ano são 2 gols e 6 assistências. Na Série A do Campeonato Brasileiro, um titular absoluto, marcou 1 gol e deu 2 passes para os seus companheiros. O Vitória, de forma geral, né, acaba vivendo um momento ruim nesta Série A do futebol brasileiro, mas tem uma coisa também, que às vezes eu vejo o torcedor comentando: o cara não serve para o Vitória, vai servir para o Goiás. Depende, né? Se for um reserva do Vitória, até pode ter essa indagação, mas alguns jogadores medianos do Juventude, do Atlético Goianiense, do Criciúma, do Cuiabá, do Vitória, tá? Não é nenhum absurdo para chegar no Goiás, no Coritiba, no Ceará,
para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque a diferença de nível técnico é gigantesca, né? A gente acaba, às vezes, meio que se iludindo pelos placares, enfim, na Série B do Campeonato Brasileiro e achando que há uma diferença, assim, mínima em relação à Série A. Não é bem isso, é só ver o sufoco que o Goiás levou, por exemplo, do Cuiabá, o lanterna, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Então há essa diferença, né? O Goiás deve ficar atento também a alguns jogadores da Série A do Brasileirão. Não precisa ser só de times, né, que estão no Z4, mas acho que deu para entender meu raciocínio. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador também, e qual indicação você faria nesta região central, um camisa 10, um jogador habilidoso para o meio de campo do Goiás, com esta característica mais ofensiva, tá? Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e o link da Pix Brasil para você começar a apostar seu primeiro depósito a partir de R$1 via Pix, o link no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!